Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia empreendedora e uma frequência de muita vitória. Nós estamos aqui hoje recebendo um jovem empreendedor contumaz, que tem construído sua vida pautado no caminho do empreendedorismo e do plano de Deus. Faz tudo com muito amor e impacta todo o Brasil por meio de uma história familiar, com muito entretenimento, leva a palavra de Deus para todo o Brasil. Recebemos com muita alegria Igor Faria. Ei, Que meu prazer. amigo Elvis, que honra, que honra. Satisfação. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com você, meu amigo, a quem eu admiro, quem realmente tem uma vida de grandes realizações, então é uma alegria estar aqui com você. Obrigado. Gratidão, gratidão. E hoje nós iremos aprender como é o passo a passo para construir uma marca incrível selecionada num nicho de atuação. E aprenderemos muito mais como vender, como montar espetáculos, como selecionar e credenciar produtos. Tudo isso, esse jovem espetacular tem muito para nos falar. Igor, você que é filho de um grande empreendedor, já nasceu num berço do empreendedorismo, do negócio, das vendas, sobretudo. Como que foi todos esses estímulos até você ocupar essa posição especial no mercado? Elvis, o ambiente que eu cresci, de fato, sempre teve essa inspiração e esse encorajamento para empreender, né? Então, eu sempre brinco que lá em casa, seja num churrasco, num jantar, não tinha outro papo a não ser negócios, empreendedorismo, vendas, realizações. Então, foi muito natural isso, sabe? Fazia parte quase que da minha criação, do meu dia a dia, assim. Então, quando eu me vi ali já com 14 anos, eu já estava empreendendo, literalmente dando emprego, empreendendo, Na natural. adolescência você já tomava conta de negócios? Como que foi o início? Como que seu pai teve uma perspicácia muito grande, além do estímulo, porque a realidade dos filhos é uma realidade que não é fácil. E eu vou às vezes as pessoas falam assim: "Quem é filho de um grande empreendedor é mais fácil", mas para criar o estímulo na próxima geração é muito mais difícil, Igor. Eu verifico isso e acompanho, centenas de empreendedores que alguns filhos não têm o mesmo despertar, o mesmo estímulo para dar prosseguimento, para que não sejam herdeiros, mas sim sucessores. Quer dizer que você começa com 14 anos e como que foi esse início? É verdade, porque essa questão da sede, da fome, de vencer é muito natural, né, é assim, é da pessoa, né. Então, de fato, eu me considero, assim, que sempre tive essa vontade de realizar, mas verdade seja dita, muito vem do meu pai, que meu pai sempre foi esse cara inquieto e de negócios e de ensinar e de passar os ensinamentos. Então, quando eu menos me vi ali, eu já estava empreendendo também, e o meu primeiro empreendimento foi já no entretenimento, né. Porque eu, quando tinha 14 anos, eu ia com os meus amigos para as matinês de menores de idade, e eu morava na zona leste de São Paulo e tinha que atravessar a cidade lá para a zona sul, para ir numa matinê, né, aquelas matinês que começava 7 da noite e acabava 11 da noite, sabe. Algo bem ali seguro para jovens, para adolescentes, né. E a gente tinha que atravessar a cidade, eu falei: "Poxa, não faz sentido, né, aqui na minha região não ter uma matinê desta, visto que eu e meus amigos toda vez a gente tem que pedir para um pai de um, para a mãe do outro levar a gente. Então eu identifiquei isso e abri o meu primeiro negócio, que foi uma matinê para menores de idade na Moca, no bairro da Moca em São Paulo. E ali em um ano a gente realizou 7 festas, quando eu digo a gente, porque a minha
tia tinha um buffet infantil, eu chamei ela para uma sociedade, falei: "Tia, me empresta aí seu buffet numa data me empresta não, me cede seu buffet numa data, porque eu vou vender os ingressos, e um terço disso é seu, um terço é meu e um terço era do filho dela, que é meu primo". Então a gente já fez uma sociedade ali. Então eu sem dinheiro nenhum, mas tinha o lugar, tinha os amigos, e a gente empreendeu ali a primeira vez. E Elvis, eu fiz 7 festas com 14 anos e botei um bom dinheirinho no bolso, assim, ainda nessa época. Não, Então esse meu primeiro movimento, assim, com os negócios, foi aí com 14 o anos. Igor, uma visão estratégica, né, você já identificou um nicho de atuação, uma ausência no mercado, falou assim e colocou em prática e foi atrás. Ao invés de você frequentar a festa, a grande diferença é isso, ele fez a festa, Verdade, ele produziu a festa. verdade. Essa visão estratégica fez com que você foi criando mais corpo, aprendendo nisso, até chegar no circo. Isso, exatamente, porque ainda paralelo às festas, eu queria ser jogador de futebol. Inclusive, uma história muito curiosa, né, uma coincidência que aqui do estúdio acabou eu acabei de ver o Ratinho aqui, né, gravando também contigo, e o filho dele, uma época, me empresariou lá em Curitiba, você acredita nisso? Uau! Lá no Paraná Clube. E eu estava morando lá, Gabriel, eu estava morando lá quando o Patati Patatá explodiu, assim, né, tomou notoriedade, e eu me vi distante da minha família, buscando ser jogador de futebol, buscando um sonho pessoal meu, só que não estava mais fazendo sentido para mim, porque tudo que a minha família buscou era tornar o Patati Patatá conhecido, né, tornar uma marca relevante nacionalmente. E quando isso aconteceu, eu estava fora, eu estava longe. Então eu ligo para os meus pais e falo: "Pai, mãe, eu vou voltar para São Paulo, vou parar com esse meu sonho de ser jogador e já quero entrar profissionalmente na empresa da família". Eu tinha 17 anos ali. E aí quando eu volto e ali tem uma conversa com meu pai, eu falo: "Pai, eu gostaria de cuidar do entretenimento do Patati Patatá", porque era o que eu sabia fazer, né, eu já estava empreendendo nessa área. Então, começa o meu envolvimento com os circos já aos meus 17 anos. Então desde os 17 até hoje que eu tenho 31, eu vivo circo, trabalho com circo, respiro isso, né. Antes não tínhamos um circo próprio nosso, como é o caso de hoje que tem o Patati Patatá Circo Show. Então Vocês faziam apresentações no circo, até para gente mostrar com brilhantismo a história da sua família, o Reinaldo, seu pai, o cara que criou o Patati isso, Patatá, que deu, no mínimo, deu a existência do Patati Patatá, uma marca brasileira histórica que impactou a milhões de crianças e verdade. até hoje Graças impacta, a Deus. graças a Deus. Eu lembro que eu levei o Caio num shopping na Vila Iara, aí tinha o circo do Patati Patatá, o Caio tinha 1 ano e meio. Certo. Não deu certo, porque o circo estava um pouco escuro, e ao contrário da TV, ele ficou era muito bebezinho na ocasião, Ele ficou meio com medo, assim? ficou um pouquinho assustado Olha, naquela ocasião. Mas, por exemplo, o aniversário de 1 ano do Caio foi Patati que Patatá, e demais. tudo isso, e tudo que vocês conquistaram, e você tem agora feito isso deslanchar. Você quebrou, assim, um estigma, porque qualquer outro jovem que não fosse tão sábio ia falar assim: "Pô, mas eu trabalhar com circo, É, trabalhar com palhaço, bem diferente, né. bem diferente". E você não, você foi à frente, liderou o processo, e de uma apresentação dentro de um circo, você viu que era bom e fez o seu circo. Exato, porque quando eu comecei cuidando das apresentações do Patati Patatá em outros circos, vários parceiros, amigos no Brasil inteiro, eu percebia que tinha muitos pontos de melhora, mas ao mesmo tempo eu percebia que a família brasileira tinha um carinho com o circo, sabe? A gente podia levar o Patati Patatá num teatro, num ginásio, até num estádio, mas quando levava num circo, tinha uma experiência diferente, sabe? Tinha um brilho no olhar da família diferente, muito porque quem é pai hoje tem memórias com os seus pais num circo ou com os seus avós. Então o circo é uma coisa mesmo que atravessa gerações, né. Então eu percebi isso, mas falei: "Poxa, ao meu ver pode ser melhor". Eu acho que tem várias coisas, assim, de negócio mesmo, falando de negócio, em quesito de segurança, em quesito de comodidade, de conveniência, pré-venda antes, para as famílias se programarem
qual assento que elas querem, igual é o cinema, por exemplo, né, que hoje é muito comum a gente falar isso, mas quando a gente começou o nosso circo próprio em 2017 ainda não era. Não existia circos com pré-vendas, então são vários detalhezinhos que faz a experiência da família ser muito mais agradável, né. Então eu O enxerguei isso em 2017. E aí? Em 2017 você monta o seu circo. Isso. Aí monta o circo Monta a próprio do Patati lona e vem. É, Conta um pouco mais, monta o como é circo o próprio do início Patati disso? Patatá. Já tinha experiência? E aqui eu trago até, tem pessoas que vivem sonhos, mas ainda trabalha em outros empregos, em outros CNPJs. Você viveu um sonho, trabalhava em outros circos e foi criando o quê? Um pertencimento, um know-how inteiro do negócio. Você foi criando, assim, a visão de dono. Perfeito. Eu de 2011 a 2017, eh, mais uma vez, eu cuidava do circo, das parcerias do Patati Patatá em outros circos. Então, de fato, eu percebia o que dava muito certo, o que dava muito errado em outros circos, né. Então isso foi muito valioso. Esse período de jogar em outros estádios, né, vamos chamar assim, deu muito certo. Então quando a gente resolve abrir o circo do Patati Patatá oficialmente em 2017, eu tinha, assim, de verdade, já a fórmula pronta do que a gente queria e do que não queria. Tudo, assim, por exemplo, o balde de pipoca do Patati Patatá ser colecionável, ter a carinha deles. Desde esses pequenos detalhes, mas que eu, quando vou ao cinema e vou assistir um filme que eu gosto de comprar o balde de pipoca daquele filme. Isso aí. Então eu me via tanto como cliente em algum lugar, como com a cabeça de dono também falando: "Isso aqui não faz sentido". Exemplo, eh, os circos, a maioria das vezes, montam em terrenos ou até em shopping, seja onde for, mas não tem um piso que nivela o chão. Então, muitas vezes o chão está desnivelado, choveu e forma uma poça, tem barro. Então, isso para o cliente é muito ruim. Às vezes o cara tá lá, comprou um tênis bonitinho, novinho, pisa no barro, a esposa tá de salto, aí cai ou desequilibra. Então, são vários desses detalhezinhos que eu pensei assim: poxa, não faz sentido uma mãe que está vindo ao circo com um bebê no colo. É o meu caso hoje, por exemplo. Tenho 3 meninos, 2 anos, 1 ano e 20 dias. Tá lá minha esposa com um deles no colo, de salto, e se não tem um piso, ela vai pisar numa pedrinha, vai Vai se escorregar. desequilibrar. Então são vários desses detalhes que em 2017 a gente já abre o circo com essa visão, de ser uma casa de espetáculo, com tudo do melhor de som, de iluminação, de palco, mas também de comodidade, como eu disse, pré-venda, alimentos e bebidas, lojinha e por aí vai. E vou te falar uma coisa, assim, eu visito circos no mundo todo, né, tem alguns realmente que são fora da curva, né, principalmente na Europa, mas a gente aqui no Brasil já tem alguns circos que é padrão Estados Unidos, padrão Europa, sabe. Não todos, mas tem alguns, como eu considero o nosso, assim, o nosso é um circo que realmente é experiência ali de sentar, de assistir o show, de iluminação, de qualidade de som, a experiência de pré-venda, experiência com o cliente, né. Eu sou muito apaixonado na Disney, A Disney é um eu palco para todos ó, a nós. grande referência, eu fico nossa família, né, mora lá de 3 a 4 meses do ano, todo ano, temos casa lá, então lá é o meu O objetivo, seu né, meu laboratório. laboratório. É claro que lá, eu sempre brinco, né, o orçamento é em dólar e de bilhões de dólares, né, a gente aqui é real, brasileiro, tem as suas limitações, mas a gente respira E esse tipo de experiência, né, essa como a Disney. experiência de uma melhora contínua, de entregar uma experiência num espetáculo para a pessoa e também de venda. Vocês já licenciaram quantos produtos? Mais de 1.600 produtos Uau! com Patati Patatá, desde brinquedos a vitaminas, desde iogurtes a higiene pessoal, alimentos, tudo que você pode imaginar, a gente já licenciou para o Fez Patati uma Patatá. cadeia de produtos. O seu pai foi um cara fora da curva, ele conseguiu escalar os negócios antes da internet. Verdade. Você veio para dar esse turbo nos negócios. Desses 1.600 produtos licenciados, Igor, o que mais vendeu? O que mais chama a atenção das crianças? Ah, eu acredito que o boneco sempre é o carro-chefe, né. Marca Os bonecos como um todo, um pouquinho maiores, um pouquinho menores,
o fato da criança ter um boneco, uma pelúcia dentro de casa sempre é, vou dizer por venda nossa, assim, no circo, nos nossos shows, sempre é o que mais vende. É o que mais atrai, É. né, porque é uma marca extraordinária. Hoje, quantos espectadores tem em cada circo, cada show, como funciona? Cada circo nosso tem a capacidade para quase 1.000 pessoas. Quando eu digo quase, é porque 900 e pouquinhas, né. Uhum. São 2 circos acontecendo simultaneamente todos os finais de semana. Isso dos nossos circos próprios, né. E cada circo tem 6 apresentações por final de semana. Então a gente tem uma capacidade de 6.000 pessoas por circo, 12.000 pessoas para os 2 circos, mais ou menos. Mas aí o Patati Patatá está em shows de prefeituras no redor do Brasil, shows em teatros, show em ginásios, são dezenas de milhares de pessoas, para não falar centenas de milhares por final de semana. É muita gente mesmo. Hoje essa marca é uma referência para a infância brasileira. Graças a Deus. E é uma marca inspiradora. E se você tem uma história de vida inspiradora ou conhece alguém que tem, me segue agora no Instagram, Elvis César Oficial, manda para mim essa história que você pode ser o próximo entrevistado. E eu te aguardo aqui. Quando nós analisamos assim esse mercado, e você falou que tem outros circos, o circo veio quando eu era há 40 anos atrás, o circo era trivial, era muito especial, né. Então Verdade. todo bairro, assim, de 3 vezes ao ano chegava o circo naquele terreno baldio. Verdade. O circo, o parquinho, enfim, era algo assim, era uma festa no bairro. Verdade. Se você é da mesma época que eu, você lembra disso. Hoje a gente infelizmente não tem tantos, mas temos a excelência, que o circo de vocês é uma excelência. E você foi, criando novos espetáculos, são os palhaços, são o que mais? O que hoje mais atrai lá? Hoje lá no circo, Elvis, nós temos 3 modalidades dentro do mesmo circo, que é o Patati Patatá todos os sábados e domingos, a Arena Circo Show. O que que é a Arena Circo Show? Lá atrás, como bem você comentou, Elvis, o circo era uma casa de espetáculo. Por exemplo, pouca gente sabe que uma das primeiras, se não o primeiro lugar que o Chitãozinho e Chororó se apresentou na vida foi dentro de um circo. É verdade. Então várias das duplas sertanejas, dos cantores que a gente vê aí hoje em grandes palcos, em grandes televisões, começaram no circo. E isso foi se perdendo no decorrer do tempo, né. O circo parou de ser uma casa de espetáculo, por quê? Porque começou a ter teatros, começaram a ter outras soluções. E claro, né, ao longo dos anos, todos os espetáculos vocês têm que ir planejando para gerar uma atração de um novo espetáculo, um novo ambiente, ainda que seja com Patati, Patatá, tem episódios diferentes, mas agora você fez o espetáculo Seja Luz. Isso. Conta mais. Um espetáculo realmente bem novo, tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente estreou esse espetáculo, e nós decidimos fazer o primeiro espetáculo circense cristão do Brasil. Amém. Né, porque 90% do público, isso são dados mesmo de IBGE, né, 90% dos brasileiros São são cristãos, entre católicos, evangélicos e outras variantes, né. E aí eu fiquei pensando: "Poxa, como assim não tem um espetáculo para esse público, né, que carrega essa linguagem, esses princípios, esses valores?". Então nós decidimos realizar o Seja Luz, que nada mais é do que uma convocação do que está escrito em Mateus, na Bíblia, da gente realmente ser luz. O que que é isso? Fazer a diferença, né, iluminar a vida do próximo. Então a gente está utilizando da arte, do circo, tem música ao vivo, banda ao vivo, cantores ao vivo. É realmente um espetáculo bem grandioso, assim. Inclusive fiquei bem feliz com o seu feedback, porque, de fato, Elvis, assim, é uma mensagem muito forte, porque a gente provoca, no bom sentido da palavra, algumas coisas na plateia, né. Tem uma cena, por exemplo, de um pai e de uma filha, que o pai tá sempre no celular, tá ocupado, tá em reuniões, e a filha tentando acessar ele de algumas formas, várias vezes não consegue, até que o pai cai em si, cai numa profunda tristeza, enfim, eu não vou contar aqui, dar spoiler, né, mas a gente tem várias, a questão da rejeição, né, da necessidade de aprovação nos dias de hoje, de pessoas na internet que na frente das telas tá tudo bem, mas quando desliga o celular tá quebrado emocionalmente, quebrado na família,
nos negócios, no casamento. Então a gente usa de princípios bíblicos, usa do circo para realmente criticar, no bom sentido da palavra, alguns hábitos que nós seres humanos temos. Hábitos negativos que destroem a convivência, que Isso, destrói a atenção na família, enfim, exatamente. toda essa construção. A nossa base é a família, Igor, e o plano de Deus foi criar uma família Exato, espetacular para nós. O plano de Deus é que essa construção, esse amor seja construído por meio da família. é verdade. E a palavra de Deus, ela liberta, é uma palavra que transforma, e por isso que o espetáculo, quando você assiste, as pessoas que assistiram falaram: "Não tem como você sair da mesma forma que você entrou". Amém, Então eu acredito que seja muito impactante amém, e transformador isso, e mais do que isso, ele não tem como dar errado. amém. Ele só vai dar certo, porque ele está fazendo o plano. E esse Verdade. plano, de levar a palavra de Deus, de levar essa expectativa da boa nova, de falar para a pessoa que há um plano para transbordar, falar da Verdade. graça de Deus, de A tudo que possa esperança, né. ser, impactante na vida da pessoa, né. Eu Uhum. falo por mim, eu falo assim, é improvável, eh poder estar aqui hoje se não fosse pela graça de Deus. Que bênção. Então não tem como a gente, pegar e poder, não ser grato a tudo que Deus fez por nós. É verdade, E Elvis. quando você leva isso para o circo, de uma forma ousada, de uma forma transformadora e faz um grande sucesso, a gente fala assim: "Vale a pena, né". Verdade, verdade. E o que é muito importante às pessoas que estão nos assistindo aqui agora, é porque às vezes elas veem a gente falando sobre Deus, sobre fazer aquilo que combina com Deus, e as pessoas acham só que é um formato religioso, algo que às vezes tem que ser um padre, tem que ser um pastor, tem que estar num formato de uma igreja, e não necessariamente é isso, né, porque cada um tem um lugar que pode ser luz, que pode fazer a diferença. Isso faz toda a diferença. Aonde você tem que ser um transformador do ambiente no qual você frequenta. E onde você chegar, onde você estiver, ou melhor, você vai ser luz. Igor, vamos fazer um jogo rápido aqui. Fala para mim, um empreendedor, Reinaldo Faria, um livro, meu pai, um ídolo, Jesus Cristo. um livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. show. Família, 3 bebês? 3 bebês. Que inveja boa, hein? O Davi tem 2 anos e 3 meses, o Luca tem 1 ano e 2 meses e o Mateu tá com 26 dias. Uau, você tá dormindo bem, hein? Tô amando muito e dormindo pouco, amigo. A olheira, ainda bem que tem maquiadora, né, pra gente esconder aqui a olheira, falta de sono. Mas é Deus, muito bom. Deus. É a melhor realização da vida, formar uma família, ao meu ver, né. É, É a assim, Elvis, eu oro a Deus todos os dias, assim: "Senhor, que eu passe por tudo, eu não tenho medo de trabalhar, eu amo o que eu faço, eu gosto de realizar, eu não tenho preguiça pra nada, mas só preserva a minha família", sabe assim, os meus filhos. E quando eu falo isso, é me tirar às vezes de ciladas, né, que a gente possa vacilar com a nossa família. E às vezes a gente fala vacilos, parecem só os vacilos sérios, mas você ficar negligenciando, por exemplo, o jantar com a sua família todo dia é um vacilo, né. é. Você ficar negligenciando o dia de desfrute, de descanso com a sua família é um vacilo. Então eu oro a Deus para que eu esteja sensível, porque a gente gosta de estar realizando um desafio novo, um programa novo, uma viagem a mais a trabalho, tal, tal, tal. Só que o único lugar que eu sou insubstituível é o lugar de marido e de pai. É isso No mesmo. mais eu posso ser substituído. Eu acho que você está aqui um pouco mais de 30 minutos nessa entrevista e a coisa mais brilhante que você falou foi isso. Igor Faria, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz para o Igor Faria é um Brasil que não tem medo de nada, e quando eu digo não ter medo de nada, é verdadeiramente não ter medo de nada, porque nós devemos temer ao Senhor, mas não ter medo de nada e nem ninguém.
arregaçar as mangas, ir para cima com coragem, com paixão, com convicção de que podemos ser somente mais uma gota no oceano, mas se não existíssemos, esse oceano seria menor. Essa frase não é minha, essa frase é da Madre Teresa de Calcutá, mas eu gosto muito porque dá esse senso de propósito, de que o que eu faço faz a diferença, mesmo que seja só para uma gota do oceano, mas faz a diferença. Então você que está nos assistindo, o que você faz, o Brasil que você faz a diferença. Acredite nisso. Uau! Igor, eu quero te agradecer, louvo a Deus por essa entrevista, Eu é que te agradeço, meu amigo. presentear com o meu novo livro, Uau! fala de princípios, a cabeça do líder fala de princípios para uma liderança extraordinária, 40 princípios que você vai treinar todos os dias para que a gente possa ser um melhor amigo, um melhor pai, um melhor líder, um melhor chefe, enfim, como impactar melhor a vida do seu liderado. Vou ler, principalmente porque você é um homem que tem muito a agregar ao ser humano como um todo. Então, Obrigado, vou aprender muito com você aqui, com muito certeza. obrigado. Quero aproveitar também e te deixar o livro Seja Luz, se me Que permite. São 101 dias para ser a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida, através de princípios bíblicos. Que show. Então, amigo, espero que te abençoe também. E vou ler mesmo, tá? Depois eu vou te dar o feedback do seu livro, porque o Elvis, não é porque eu tô na frente dele, não. Mas é um homem de muito conteúdo, muito aprendizado. Então aqui é valioso. Obrigado. Igor Farias, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe e te prospere cada vez mais. Amém. Obrigado, Brasil. Nunca se esqueça, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Fique agora com as nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijão. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Rotame, reciclando por um futuro sustentável. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. A família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Air Fryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.